Se nós pegarmos os 5 maiores bancos do país, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander, eles concentram cerca de 77,6% do mercado de crédito nacional. Ou seja, são praticamente um oligopólio. Desses bancos, o único que não é listado em bolsa é a Caixa Econômica, por isso vou retirar ele da lista. Se pegamos os 4 maiores, eles têm cerca de 343 milhões de clientes, um dado que no princípio me causou até estranheza, porque isso é 50% a mais do que nós temos de população aqui no Brasil. Contudo, vale lembrar que uma pessoa pode ter conta em mais de um banco. Eu, por exemplo, tenho conta desses 4 no Bradesco e no Itaú. Além disso, eles têm um valor de mercado somado de 633,76 bilhões de reais e representam sozinhos quase 15% da nossa bolsa. Com tamanha expressão, é muito difícil que os investidores não tenham pelo menos um, e às vezes mais do que um, desses bancos no portfólio. E sempre fica aquela dúvida, qual o melhor dos 4 para que eu possa comprar? Afinal de contas, são empresas lucrativas e que geralmente distribuem bons dividendos. Para te ajudar a responder essa questão, nesse vídeo nós vamos comparar indicadores dos 4 bancos, alguns que você encontra facilmente em sites de análise, outros nem tanto, para que você possa ter mais dados na hora de escolher o melhor banco para o seu portfólio. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, comparando 10 indicadores dos 4 maiores bancos listados em bolsa do país, e na verdade eu excluí um dos maiores, que é o Nubank, porque os indicadores são radicalmente diferentes, é uma empresa com outro perfil, de grande crescimento, mas vale a menção honrosa, porque o Nubank hoje, considerando a métrica de número de clientes, é maior do que o Banco do Brasil e também do que Santander. Contudo, como tem um perfil muito diferente, a comparação ela seria menos efetiva. E antes de passar a ver os dados aqui com vocês, vale relembrar que no dia 9 de outubro nós abriremos inscrição da segunda turma do Viver de Renda no exterior. Então você que é brasileiro e já não é mais residente fiscal aqui no país e que não investe porque não conhece o mercado internacional e também não entende como funciona a parte de impostos para você, lembrando que os cursos aqui do país geralmente vão te ensinar a investir no mercado nacional, alguns no mercado internacional, mas costumam usar o caso do residente fiscal do Brasil. Então sempre que falam de impostos, eles falam para quem paga imposto aqui. O pessoal de fora acabava ficando órfão. Até que nós lançamos a primeira turma do Viver de Renda no exterior. Na primeira turma, o Fábio Fares, que é o professor do curso, é monitor no Viver de Renda há 10 turmas, analista, com 25 anos de experiência no mercado, mora atualmente nos Estados Unidos, teve alunos de 25 países diferentes. E todos aprenderam a investir internacionalmente, entendendo como funcionava o imposto para o seu caso específico. Então, para você que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, mora em algum país da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, no Viver de Renda no exterior você aprenderá a investir globalmente. Inclusive, você nem precisa ser brasileiro. A gente teve alunos também de Portugal, portugueses, também tivemos alguns da Angola, de modo que o estrangeiro também é bem-vindo. O único ponto é que as aulas são atualmente em português. E aí, para quem quiser mais informações do curso, há um link aqui na descrição. Se cadastre nele para receber todos os informes de como funciona o Viver de Renda no exterior. E agora falando do assunto do vídeo, o setor bancário, isso não é mistério para ninguém que acompanha a nossa bolsa, ele é extremamente relevante. Como eu disse na introdução, esses 4 bancos são 15% da nossa bolsa de valores. Se você coloca outros bancos então, isso aí passa de 20%. E sempre que a gente fala de bancos, é interessante lembrar daquele pensamento do Warren Buffett, que no seu portfólio também tem bastante o segmento bancário. Ele costuma afirmar que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado e o segundo melhor é um banco mal administrado. Inclusive, a gente achou uma menção de um político brasileiro falando que o terceiro melhor negócio do mundo é um banco quebrando, porque no final o Estado pode ir lá e salvar ainda, dependendo do tamanho do banco. Então, bancos realmente são bons negócios, né? É onde está o dinheiro. E eles têm, inclusive, uma licença para fabricar dinheiro, lembrando da questão das reservas fracionárias. Então, parte do dinheiro que o banco empresta, ele simplesmente cria através do multiplicador bancário. Mas esse é um assunto para um outro conteúdo, é mais complexo, embora eu já tenha falado disso aqui no canal algumas vezes. E se nós pegamos o maior investidor pessoa física na nossa bolsa, o Luiz Barsi, ele tem até um acrônimo dos melhores setores que nós temos para investir, que é o acrônimo BEST. Você tem o B de bancos, o E de elétricas, 2S, saneamento e seguros, e o T seria de telecomunicações. E eu concordo, esses são ótimos setores, inclusive concordo com a parte dos bancos. Inclusive eu penso que para a realidade de cada mercado, o Barsi tem maior razão em falar que o setor bancário é muito bom aqui no Brasil, em comparação ao Warren Buffett nos Estados Unidos. Porque se você pega os maiores bancos americanos e os maiores bancos nacionais, os nossos bancos, eles são mais rentáveis. De maneira que, por exemplo, ao investir lá fora, hoje em dia eu uso muito mais
mais ETFs, mas quando eu montava minha carteira realmente, eu não tinha bancos internacionais. Porque eu sempre procurava aquilo que faltava no meu portfólio local. E como aqui eu tenho o segmento bancário, ele é muito bom, eu não precisava. O que eu procurava lá fora, por exemplo, empresas de tecnologia, porque, no meu entendimento, são muito superiores às nossas. E, na verdade, não só no meu entendimento, né? No entendimento de qualquer pessoa que use um pouco de tecnologia. Dá para se discutir questão de preço, mas em termos de qualidade da tecnologia, não há comparação. Inclusive, pensando naquele investidor que quer ter bancos no seu portfólio, e essa foi uma sugestão que vocês deixaram em comentários aqui no YouTube, nós pegamos esses 4 maiores bancos listados para fazer uma comparação entre seus indicadores. Para isso, pegamos 5 indicadores que vocês encontram facilmente em sites de análise e outros 5 que não encontram tão fácil assim. E aí no final vocês vão ver uma tabela onde nós teremos a pontuação geral, mostrando qual banco teria os melhores indicadores e aquele que teria os piores. Mas eu já lembro que isso não é uma recomendação de investimento, até porque muitas vezes o banco que já tem os melhores indicadores pode estar com preço esticado, enquanto o banco que tem os piores está com preço muito descontado, se tornando provavelmente a melhor compra naquele período. Então isso é só para te ajudar a entender esses dados bancários. E o primeiro indicador que nós pegamos para iniciar essa comparação é o índice de preço-lucro. Acho até melhor listar todos os indicadores de cara, né? Os 5 que nós veremos que você encontra em sites são preço-lucro, dividend yield, preço ao valor patrimonial, o ROI, a rentabilidade que o banco consegue sobre o seu patrimônio líquido e a margem líquida. Os outros 5 que nós veremos, que são mais complicados de encontrar, são o índice de Basileia, o índice de eficiência, a inadimplência acima de 90 dias, ROI ajustado e a carteira de crédito. E se você não sabe o que é cada um desses indicadores, eu explico antes de mostrar o dado. Então, começando com o preço-lucro, que é um dos indicadores mais observados nas empresas da bolsa, e aí devemos lembrar que nunca podemos tomar uma decisão com base em um único indicador. Mas o que o preço-lucro diz para o investidor? É o quanto você está pagando pelo lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses. Inclusive, você pode pensar da seguinte maneira: se esse lucro for todo distribuído para o acionista, e ele não é todo distribuído para o acionista, porque eles têm que ter algum tipo de reinvestimento, então geralmente o payout, né, aquilo que é distribuído, é menor. Mas nesse exemplo hipotético, do lucro se mantendo constante e sendo 100% distribuído para você acionista, veja que se o PL for 10, ou seja, você pagou 10 vezes o lucro atual, em 10 anos você iria recuperar o dinheiro. Se o PL for 5, em 5 anos você iria recuperar. Se é um crescimento de lucros ainda, o prazo seria menor. Então esse é um indicador interessante. E olhando esse indicador, o que a gente acha? Bom, primeiro, o Banco do Brasil é o que está com melhor PL, porque afinal de contas, quanto mais baixo, mais interessante. Sendo que você tem que olhar outras coisas, né? Por exemplo, o Banco do Brasil tem um PL de 4,19, que inclusive está 37% praticamente abaixo da sua média, que já é um índice de PL baixo quando a gente for comparar com outros bancos. Ou seja, ele está mais barato. A questão é pensar, por que será que ele está tão barato assim? Mas isso a gente fala no final do vídeo. Se a gente olha Itaú, que é o segundo menor PL, está com 8,57, cerca de 16% abaixo da sua média, que fica na casa dos 10. Bradesco está com 9,75, também abaixo da sua média, mas não tanto em termos de deslocamento quanto Itaú. E Santander está com PL praticamente igual ao do Bradesco, e a média de Santander ela tem que ser desconsiderada, porque ela fica fortemente puxada para cima devido a indicadores lá em 2011, 12, 13 e 14, fora do normal. Mas se a gente pega no curto prazo, desde 2016, também estaria levemente abaixo da sua média. E aí esse indicador já acaba influenciando um pouco no próximo que nós veremos, que é o dividend yield. Por quê? Porque se você paga um preço baixo por essa empresa, provavelmente ela vai pagar mais dividendos para você. E nesse ranking, Banco do Brasil também ficou em primeiro. Nos últimos 12 meses, vamos lembrar que dividend yield fala do que já passou e não do que ainda virá, o Banco do Brasil distribuiu 9,66% do resultado que teve para os seus acionistas. Bradesco ficou em segundo lugar com 6,76%, Santander em terceiro com 6,62% e Itaú em quarto com 4,45%. Para quem não sabe o que é o dividend yield, como ele é calculado, pense no seguinte: uma ação hoje custa R$10 e ao longo dos últimos 12 meses houve R$1 de distribuição de dividendos. Eles pegam esse R$1, dividem por 10 e dividend yield é dado em percentual, ou seja, você multiplica esse resultado por 100. 1 por 10 é 0,1, você multiplica por 100, daria 10% de dividend yield. A próxima métrica, que é também uma métrica de valuation, assim como o preço-lucro, é comparar o preço que você paga na ação ao valor patrimonial da ação, ou o preço que você paga na empresa sobre o valor patrimonial da empresa. A única coisa que muda é que uma ação é um pedaço de uma empresa, né? Então você estaria vendo o lucro por ação, enquanto aqui você vê o lucro da empresa como um todo nos últimos 12 meses. E vamos lembrar também o que é esse valor patrimonial. É simplesmente o patrimônio líquido da empresa, que vem da diferença entre os ativos que ela tem, os seus bens e os seus direitos, menos os passivos.
passivos as obrigações que ela possui. Essa diferença é o patrimônio líquido. Isso basicamente mostra, né, o que os acionistas têm de riqueza dentro da empresa. Pode ser que o mercado queira pagar naquela empresa muito mais do que o patrimônio líquido existente. Mas hoje, nos bancos, nesses 4 que estamos observando, o único que tem um prêmio sobre seu patrimônio líquido é o Itaú. Os outros todos negociam abaixo do patrimônio líquido, o que inclusive é bem interessante, né? Se você pega o Investidor Inteligente, aquele calhamaço escrito pelo Benjamin Graham, que foi o professor do Buffett, tem um trecho lá onde ele fala sobre essas compras de empresas negociadas abaixo do patrimônio líquido. Ele fala que se você consegue comprar uma empresa negociando a 70% do patrimônio líquido, sobretudo se ela for lucrativa, você dificilmente faria um mau negócio. Não chega a ser o caso aqui, não tem esse desconto todo, mas se nós colocamos na ordem do maior para o menor desconto, o que nós temos, como você pode ver na tela, é o Banco do Brasil negociando a 84% do seu patrimônio líquido. Com desconto, ele negocia na média ao seu patrimônio. E aí você pode entender que você está comprando uma nota de R$100, nesse caso, por 84. Sendo que essa nota provavelmente não vai baixar muito de valor, porque afinal de contas o banco continua crescendo receita e crescendo lucro. Pelo menos é o que ele fez ao longo do tempo, né? Não sabemos como é que será no futuro. Santander é o segundo, está negociando a 87% do seu valor patrimonial. E aqui devemos desconsiderar a média, porque o preço pago lá atrás era muito alto, mesma coisa aconteceu com o preço-lucro, e acaba distorcendo o indicador. Em terceiro, nós temos Bradesco, que está negociando a 95% do seu valor patrimonial. Quem acompanha o quadro Viver de Ações, inclusive, sabe que eu, que nunca tive Bradesco em carteira, resolvi comprar esse ano, por conta da oportunidade de comprar essa empresa abaixo do seu valor patrimonial, sendo que ela sempre negociou acima, então ela tinha um prêmio sobre o valor patrimonial. Agora, por exemplo, e a média de Bradesco ela pode ser utilizada, que é de 1,64% do PVP, eu estou pagando 0,95%. Então achei isso uma baita de uma oportunidade. Itaú é o único que negocia com um prêmio, mas também abaixo da sua média histórica. Hoje negocia 1,51 vezes seu valor patrimonial. Então, pensando exclusivamente nessa métrica, para todos os 3 bancos iniciais, você está comprando notas de 100 abaixo do valor que elas têm. No caso de Itaú, você estaria comprando a nota de 100 por R$151. Poxa, então isso não quer dizer que Itaú está caro? Novamente, não podemos pensar apenas em uma única métrica, mas sim no todo. Agora, quando está abaixo, dê uma olhada porque pode significar que você tem uma oportunidade interessante em mãos. Quarta métrica, o ROI, que seria do inglês Return on Equity, ou seja, o retorno que você tem sobre o patrimônio líquido da empresa. Isso mostra como que a empresa consegue rentabilizar essa riqueza dos seus acionistas. Quanto maior essa métrica, mais interessante para a empresa. Mostra que ela tem utilizado seus recursos próprios de forma produtiva. Se nós observamos o ROI, o primeiro lugar, e aqui quanto mais alto, melhor, é o Banco do Brasil, está com um ROI de 20,01. Veja que ele está com um ROI maior do que a sua média, ou seja, tem sido muito eficiente em rentabilizar a riqueza, o patrimônio líquido da empresa. Em segundo lugar, nós temos o Itaú, com 17,65, também acima da sua média histórica, que fica em 16,74. Em terceiro lugar, temos o Bradesco, com 9,78, bem abaixo da sua média de 15,91. Então veja que na média, o Itaú ele sempre foi melhor na hora de rentabilizar o seu patrimônio líquido do que o Bradesco. Mas agora, o Itaú está quase 2 vezes melhor do que o Bradesco. Isso, logicamente, é um prêmio para o pessoal do Itaú, eles foram excepcionalmente bons em fazer isso, estão acima da média, mas isso mostra que o Bradesco passou por maus bocados. Será que ele realmente vai ficar com essa rentabilidade sobre o patrimônio líquido tão baixa, ou isso é só uma fase que pode estar acabando? Bom, temos que pensar, mas o caso é que na fotografia, porque tudo isso aqui é uma fotografia de um filme que está acontecendo, ele fica na terceira posição, apenas acima de Santander, que está com 8,92% de ROI, também abaixo da sua média histórica, bem abaixo. E o último desses indicadores que nós veremos que você encontra em sites é a parte da margem líquida, que é um indicador de eficiência, né? O quanto do dinheiro que entra na empresa acaba na sua última linha, no seu lucro líquido. Então, quanto maior a margem, mais interessante a empresa, ela consegue rentabilizar melhor a receita que ela tem. Logicamente, né, ter uma margem alta em cima de uma receita baixa pode não ser tão interessante como ter uma margem baixa em cima de uma receita astronômica, mas é um indicador que deve ser comparado. E se a gente pega esses 4 bancos, o primeiro lugar novamente fica com o Banco do Brasil, 12,35% de margem líquida, o segundo com o Santander, 10,21%, o Itaú fica com o terceiro, 9,29%, e o Bradesco com o quarto lugar em 7,37%. Agora indo para outros 5 indicadores que nós não costumamos achar nesses sites. Poxa, Bruno, e onde é que eu procuro esse negócio aqui? É tão importante assim? Olha, alguns deles eu considero importantes, né? E os bancos mesmos acabam divulgando, mas muitos deles acabam traduzidos de uma forma ou de outra nos indicadores que nós conseguimos ver na hora. Depois você tem um tempo de experiência em interpretar esses
indicadores, você já entende algumas coisas por trás dos dados. E um deles, inclusive, é um indicador que eu mesmo calculo. Então, não acho ele em um site específico. E acho muito interessante que você seja capaz de calcular também. Vai ser o que eu vou deixar por último. Então, pegando o primeiro, que é o índice de Basileia. Esse índice é uma métrica internacional para medir a saúde financeira de um banco. Para quem não sabe, Basileia é uma cidade que fica na Suíça. E basicamente o que ele vai mostrar? Do capital emprestado pelo banco, o quanto é capital próprio. E aqui no Brasil, nós temos um índice mínimo de Basileia na casa de 11%. É a informação que você encontra em sites de análise de bancos. E aí, quando eu vou falar um indicador aqui para vocês, eu simplesmente coloquei aquele que tem a maior Basileia como primeiro e o que tem a menor por último. No entanto, se eu fosse pegar outros bancos que não esses bancões, por exemplo, um Nubank, um Inter, nós veríamos Basileias muito mais altas do que a do primeiro lugar. Porque pegando o primeiro lugar da lista aqui, ficou o Itaú com 15,1 de Basileia. Mas se você olha a Basileia do Nubank, aqui está em 17,7 na fonte que eu estou consultando. Você olha do Banco Inter, está em 29,8. Aí você pensa, caramba, então o Banco Inter é muito mais seguro, porque está emprestando muito menos dinheiro dos outros e muito mais dele próprio, do que outros bancos. Mas a verdade é que isso também indica uma dificuldade do banco em rentabilizar a sua carteira de crédito. Então uma Basileia muito baixa, chegando no nível ali que o Banco Central exige como mínimo, é preocupante? Pode ser. Agora uma Basileia muito alta significa mais segurança? Por um certo ponto de vista sim, mas também mostra a dificuldade daquele banco específico em emprestar dinheiro, que é a atividade fim de um banco, né? E se ele não empresta bem o dinheiro, tem um lucro menor. E eu acho que a principal métrica para a segurança de um banco é o seu lucro. Quanto mais lucrativo um banco, menor a chance de que ele venha a ter um problema. Afinal, empresa que não lucra, ela acaba quebrando. Empresa lucrativa tende a não quebrar. E aí, feito esse disclaimer, o que nós vemos como segundo, terceiro e quarto lugares? Santander com 13,5 de Basileia, Bradesco com 12,9 e Banco do Brasil com 12,21. Mas não é porque o Banco do Brasil está com 12,21, o último da lista, que, nossa, seria o mais arriscado. Vamos lembrar, inclusive, que é o banco que, tendo problema, teria a maior probabilidade de ser resgatado pelo Estado. Afinal, é um banco de economia mista, né? Tem a participação do Estado. Próximo indicador é o índice de eficiência, que aponta o quanto custa para o banco para que ele possa gerar receita. A conta do índice de eficiência é despesas sobre receitas. Ou seja, veja que você quer um denominador receita o maior possível e um numerador despesa o menor possível. De maneira que, quanto menor o resultado dessa conta, melhor. Você quer pouca despesa para um grande número de receita. Esse índice geralmente é colocado em percentual, então esse resultado, que tende a ser, né, menor do que 1, afinal de contas, se for maior, esse banco vai acabar quebrando, né? Se você, para gerar R$1 de receita, precisa de 2 de despesa, o índice daria 2, mas você está quebrado. E aí, como ele fica em 0, alguma coisa, você multiplica por 100 para ver em percentual, que é como o mercado costuma apresentar. Se nós olhamos o primeiro lugar, Itaú com índice de eficiência de 20,9. Depois temos Banco do Brasil com 21,3%, Santander com 42,9% e Bradesco com 46,1%. Repare que Santander e Bradesco têm índices bem piores do que Itaú e Banco do Brasil. Mas novamente fica a questão, né? Isso é uma fase ou é realmente algo que veio para ficar? Novamente, no final do vídeo eu dou minha opinião. Vamos olhar agora a questão da qualidade do crédito, que é o índice de inadimplência com mais de 90 dias, que é aquele inadimplência que não tende a voltar a ser paga. Porque a pessoa pode deixar de pagar um mês, é muito comum, 2, acima de 3 a chance de voltar a ser paga é bem pequena. Inclusive, esse é um dos motivos, lógico que não um único motivo, pelo qual o custo do crédito no Brasil ele é mais alto. Se você pega em países como o Japão, de cada $1 emprestado, vamos colocar em dólar aqui, né? Mas lá eles emprestam em iene, que é a moeda do Japão. Se aquilo não é pago, o índice de recuperação de crédito fica acima de 90%, ou seja, desse $1, quase 90 centavos serão recuperados pela empresa que emprestou. Aqui no Brasil, esse índice cai para menos de 20. E justamente pela chance de calote, que fica mais alta em épocas de juros altos, que o crédito fica ainda mais caro e vira quase um movimento de retroalimentação. Porque até empréstimos com garantia, eles têm dificuldade de ser exercidos aqui no Brasil. Se acontecer alguma coisa, você pegar a garantia de fato. E isso é um problema. No caso desse índice de inadimplência, quanto mais alto, pior. E apenas para ter um referencial comparativo, uma inadimplência de 5% seria aceitável, segundo dados do Sistema Financeiro Nacional. Se nós observamos aqui, Banco do Brasil novamente é o primeiro lugar, com uma inadimplência de 2,7%. Depois temos Itaú com 3%, Santander com 3,3% e Bradesco é o destaque negativo com 5,9%. E aí já começa a relacionar esses dados com o restante do que a gente viu. Poxa, a inadimplência agora está muito alta. Será
que irá se manter alta por mais tempo? Será que já passamos da pior fase? Porque essa inadimplência alta impactou, por exemplo, no preço que você paga pelo lucro, pelo valor patrimonial, na margem da empresa que está mais baixa, em vários indicadores que colocaram o Bradesco mal na relação. Se isso muda, os indicadores também irão mudar no futuro. Agora, quanto à carteira de crédito, que é a lista de todos os empréstimos e financiamentos que o banco tem em andamento. A maior carteira de crédito é do Itaú, que está em 1.151 bilhões e 600 milhões, aproximando. O Banco do Brasil também tem uma carteira de crédito de mais de 1 trilhão, está em 1 trilhão 44 bilhões e 900 milhões, sendo que vale destacar aqui que a carteira de crédito do Banco do Brasil tem uma qualidade bem interessante, porque tem muito funcionário público, também tem muito da parte agrícola. E aí, em terceiro, você tem o Bradesco, com uma carteira de aproximando 870 bilhões, e Santander com uma carteira de 617 bilhões. Logicamente, uma carteira de crédito com uma inadimplência muito alta, ela não é tão boa quanto uma carteira um pouco menor, com menor índice de inadimplência. E aqui fica o destaque para Itaú Banco do Brasil, com carteiras muito grandes e inadimplências bem mais baixas, sobretudo em comparação com o que aconteceu com o Bradesco. E a última métrica que nós veremos é uma que eu calculo, que é o ROI ajustado, porque nós já observamos o ROI na métrica dos bancos anteriormente, bem no começo, que é a rentabilidade que um banco consegue sobre seu patrimônio líquido, e também observamos o PVP, o preço que você paga pelo valor patrimonial. Então, se, por exemplo, você está comprando uma empresa que tem um ROI de 20% por uma vez seu valor patrimonial, aquele você pode entender como o ROI do seu investimento naquela empresa. Lógico que empresas que têm suas ações negociadas em bolsa, elas terão preços das ações ditados por oferta e demanda. Então, se muita gente quer comprar as ações, o preço tende a subir. Se muita gente quer vender e ninguém quer comprar, o preço tende a cair. Mas você poderia entender o seguinte, Se você coloca R$1 milhão, um investimento que vai te dar uma rentabilidade de 10% ao ano, aquele seria o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido que você obteria com esse investimento, 10% ao ano. Se você coloca R$1 milhão numa empresa que tem um ROI de 20% e está comprando essa empresa pelo valor do patrimônio líquido dela, então o ROI do seu investimento tenderia a ser desses 20% ao longo do tempo, pelo menos no longo prazo, mantidas as condições de rentabilidade da empresa. Não será por conta de negociação de ações, de oferta e demanda. Uma empresa, o valor de mercado dela é dado pelo fluxo de caixa que ela vai gerar daqui até o futuro, trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Então são muitas coisas relacionadas. Mas eu gosto de fazer uma conta de um ROI ajustado, porque geralmente você não vai pagar uma vez o valor patrimonial numa empresa. Você pode pagar mais, como é o caso do Itaú, onde o pessoal está pagando mais de 1,5 vezes, ou pode pagar menos, como é o caso de Banco do Brasil, como é o caso de Santander, como é o caso de Bradesco. E aí, se, por exemplo, você tem uma empresa que tem um ROI de 20%, mas você tem a chance de comprar essa empresa por um valor patrimonial abaixo de 1, pagando, por exemplo, 0,9, então esse ROI ajustado não é 20%. É de 22,22%, Estou dividindo 20% por 0,9. Então, fazendo essa mesma conta para os nossos 4 bancos, o ROI ajustado de Banco do Brasil no momento seria de 23,82%, o maior. Itaú, 11,68%. Veja que o ROI de Itaú era bem alto, mas na hora que você ajusta pelo preço que você paga no valor patrimonial, ele cai bastante. E fica próximo do de Bradesco e Santander, com 10,29% para Bradesco e 10,25% para Santander, porque esses dois estão negociando abaixo do valor patrimonial. O de Banco do Brasil vai lá para cima porque ela negocia muito abaixo do valor patrimonial. E aí, com esses 10 dados, nós temos o seguinte ranking. Como você pode ver na tabela que está na tela, Banco do Brasil foi aquele que ficou em primeiro na maior parte das vezes. Ele pegou o primeiro lugar 7 vezes, e quando não ficou em primeiro, ficou em segundo, mais 2, e somente em Basileia, que como eu falei para vocês, eu considero menos importante para essas grandes instituições, que ele ficou em quarto. O Itaú ficou no segundo lugar geral, depois nós tivemos Santander e, por último, o Banco Bradesco. Veja que na linha total, quem tem a menor pontuação ganha, porque o primeiro vai somar 1 ponto, o segundo 2 pontos, terceiro 3 e quarto 4 pontos. E aí, observando isso, muita gente pensa, nossa, então vou comprar Banco do Brasil, ele é o melhor, e vou, por exemplo, vender Bradesco. Mas aí a gente tem que lembrar, como gosta de falar o Nassim Taleb, um autor que eu gosto bastante, que X não é f de X, ou seja, X não é função de X. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma empresa que todo mundo reconhece como a melhor. No mercado, talvez todo mundo comece a comprar essa empresa e o preço dela faça com que ela não seja uma compra tão boa quanto uma outra, que ficava para trás em indicadores, mas está largada e está com um preço mais interessante. Então, nem sempre uma boa empresa será uma boa compra, uma boa ação para compor o seu portfólio. E aqui eu não estou falando que Banco do Brasil não é uma empresa boa. A questão é que Banco do Brasil está barato, mas há um porquê de estar barato. Tudo que a gente olha em termos de indicadores fala dos 12 meses que passaram. E a gente tem que pensar como é que serão os próximos 12, 24, 36 meses, já que Banco do Brasil é uma empresa que é estatal. Ela tem muita ingerência do governo. Menos do que, por exemplo,
exemplo, nós provavelmente veremos em Petrobras, porque Petrobras controla a parte de combustíveis, é um ativo altamente inflacionário, né? Petróleo é a commodity mais inflacionária do mundo, se sobe de preço impacta a inflação em todo o globo. Agora nós já vemos, né, preços negociando abaixo da paridade internacional. Imagina num ano de eleição, onde a intervenção tende a aumentar, já vimos isso anteriormente aqui no Brasil. Com o Banco do Brasil acontece a mesma coisa? Não, porque se o governo quer mexer, por exemplo, em mercado de crédito, né, ele tem o BNDES, ele tem a Caixa Econômica que não é listada. Banco do Brasil seria aquela terceira opção. Mas mesmo assim, ele pode ser acionado. Como por exemplo, nessa manchete onde o Banco do Brasil confirma a participação em plano de financiamento das exportações para a Argentina. Será que isso vai dar bons frutos para o banco? Não sei, mas por conta desse tipo de risco que o Banco do Brasil costuma negociar a múltiplos historicamente mais baixos em comparação aos outros 3 bancos privados que nós vimos aqui no vídeo. E aí cada investidor decide se ele quer conviver com esse risco, sabendo que está pagando barato, né, por conta desse risco, ou se ele prefere tirar esse tipo de risco do seu portfólio. Itaú, que ficou em segundo lugar, é um baita de um banco. Acho realmente muito bom. É aquele que, na minha opinião, melhor rentabiliza o seu capital no longo prazo, faz excelentes aquisições. Se você volta para a crise de 2008, comprou Unibanco. Se você volta para a época do governo Dilma, naquela transição já não era Dilma passando para Temer, comprou par da XP. Se você olha o ano passado, comprou a Avenue. Então uma coisa que você pode ter certeza no Itaú, pelo menos com o histórico dele, é que eles são muito bons em alocar o capital. Mas não sou apenas eu, você provavelmente, que sabe disso. É todo o mercado. Então será que isso já não está embutido no preço do banco, que em várias métricas fica mais esticado do que dos outros dois? E nós temos Santander e Bradesco, que passam por problemas agora, e a questão é pensar, será que vão resolver esses problemas ou que essa rentabilidade mais baixa que eles conseguem sobre o patrimônio líquido, essa margem mais apertada, uma inadimplência mais alta, principalmente no caso do Bradesco, vieram para ficar? Então é nesse tipo de pergunta que você tem que pensar, e com base na resposta que você dará, que você vai decidir qual a melhor empresa para compor o seu portfólio. Agora, quanto aos indicadores, foi o ranking que nós vimos aqui, dando a César o que é de César, Banco do Brasil em primeiro, Itaú em segundo, Santander em terceiro e Bradesco em quarto. Para quem quiser saber qual desses 4 aqui eu prefiro, bom, isso está muito claro lá no quadro Viver de Ações, né? Então acompanha o quadro. Da minha parte era isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.